Olá, meu nome é Jefferson Ribeiro. Vou falar um pouquinho sobre o violão. Vamos conversar um pouquinho, algumas dicas, mostrar um pouquinho como ele funciona. Primeiramente, vamos começar do princípio. O que é o violão? Esse instrumento aqui, ele tem várias partes, né? Ele tem uma caixa de ressonância. Fisicamente, na verdade, ele é um pedaço de pau com 6 cordas presas em 2 extremidades, né? E aí ele tem essas partes, a caixa de ressonância. Aqui nós temos a mão do violão, né? E aqui nós temos a tarraxa. Esse dispositivo aqui é que controla a afinação do instrumento, né? Vai mostrar para você, se eu apertar a corda, eu deixo ela mais aguda. Se eu soltar, eu deixo a corda mais grave, né? Então nós vamos usar isso para afinar o instrumento, né? Então a mão, as tarraxas. Aqui nós temos a pestana. Esse cara será um pouquinho importante mais à frente. Cada pedacinho desse do violão nós chamamos de casas, né? O nome é fret em inglês. Nós chamamos de casas. São as famosas casinhas do violão. E esse palitinho aqui, que nós temos no braço todo até chegar aqui na boca, são os trastes do violão. É nele que nós vamos conseguir tocar, né? A caixa de ressonância, como eu falei, a boca e o cavalete ou ponte, como as pessoas costumam falar também. Como eu disse a vocês, ele é um instrumento preso em 2 extremidades, né? Então, o que significa isso? Significa que nós temos um comprimento de corda padrão, né? E uma frequência estipulada. Então, se eu toco a corda sem mexer, eu tenho esse som. A partir do momento que eu colocar o dedo em qualquer lugar do braço, eu vou diminuir o tamanho da corda. É por isso que a frequência aumenta, portanto ele vai ficar mais agudo. A corda menor ainda. A corda menor ainda. E a corda menor ainda. É dessa forma que nós trabalhamos no violão. Ele tem uma disposição de 6 cordas que vão do grave para o agudo. E essa disposição transversal que eu falei para vocês, né? Então, este é o violão. Como que a gente toca? Primeiramente, a forma de sentar, né? Você chega na cadeira. Normalmente, você vai se sentar na ponta da cadeira. Mesmo que a cadeira tenha encosto, você senta na ponta da cadeira. Esta posição que eu estou fazendo é a posição clássica. Você coloca um dos pés sobre o pezinho e coloca o violão aqui no meio. Ele vai ficar com o braço mais erguido, né? E você senta dessa forma. A posição popular, que é totalmente correta também, você não usa o pezinho, você pode até usá-lo, mas você coloca nessa perna, né? Você toca por aqui. As 2 posições estão completamente corretas, ok? Vamos tratar um pouquinho das mãos agora, né? Primeiro a mão direita. Você vai posicionar ela em cima do cavalete. Posicionou em cima do cavalete, de modo que se você soltar, ela cai em cima dele. Aí você vem até a mão do violão e fecha em formato de concha. Nós usamos estes 4 dedos aqui para tocar. Eles são conhecidos pelos seus nomes: polegar, indicador, médio e anular. O minguinho não faz parte da técnica tradicional do violão, então nós não usaremos ele nestas aulas, tá? O começo, o princípio de tudo é alternância. Então, se você trabalhar com indicador e médio, o que não pode fazer na técnica violonística, digamos assim? Não pode repetir dedo, seja em corda diferente ou seja na mesma corda. Você vai alternar para que você tenha mais eficácia quando você precisar de velocidade, enfim, de articulação. Então, você toca indicador, depois toca médio e assim por diante. Isso pode acontecer na mesma corda também. Então você toca
fato é que você não pode repetir dedo. Você pode fazer o mesmo processo com os dedos médio e anular, tá? Você vai tocar em cada corda sem repetir. Ok? E esta mão é a primeira que nós vamos nos desvencilhar mais tarde. Você vai tentar deixar ela o mais automático possível para que ela trabalhe sozinha. E aí você vai ficar mais com a mão esquerda. A mão esquerda, ela funciona dessa forma. Todo violão, ele tem esta caixa de triângulo aqui ou é um semicírculo. O seu polegar tem que vir exatamente aqui, tá? De maneira que você vai deslizá-lo como uma alavanca, tá? O que é legal? Obviamente, quando você estiver tocando coisas mais complexas, você vai subir um pouquinho, descer um pouquinho conforme a necessidade. Mas o mais interessante é que você deixe o peito do polegar. O que não é interessante? Isso, ou ele lá em cima. Porque nada pode travar a sua mão que vai estar trabalhando, tá? Então você vai colocá-lo na posição aqui atrás, portanto ele não participa. A mão esquerda, ela não é conhecida por nomes. Na técnica do violão nós usamos números. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, tá? E como é que você vai tocar? Você vai colocar o gordinho do dedo, esse gordinho aqui do dedo, você vai colocar na corda, pode tocar lá com a direita. Você vai ver que não vai sair som. Aí você vai colocando um pouquinho mais de força até sair o som. É essa força que você tem que treinar. Basicamente, para esse início, o que é interessante? É você fazer de conta que existe uma regra. Que regra é essa? Toda vez que você estiver tocando com o dedo 1, você vai tocar na casa 1. Com o dedo 2, na casa 2. Com o dedo 3, na casa 3. E com o dedo 4, na casa 4. Tá? É interessante que você mantenha a forma da mão. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é interessante este movimento. O seu dedo 1 subiu muito. Você pode precisar dele com uma certa agilidade. Então é interessante que ele esteja aqui perto. Então, você pode tirar até ele, mas mantenha ele próximo. Existem até técnicas para trabalhar a forma de mão, na qual você coloca o primeiro dedo, coloca o segundo, sem tirar o primeiro, e assim por diante. Lembrando que aqui você não pode repetir, tá? À direita você sempre alterna, ou indicador e médio, ou médio anular. Nós vamos usar essas técnicas mais para melodias, que comumente são conhecidas como solo, tá? Nós vamos usar as notas e essas técnicas de indicador e médio ou médio anular, tá? Se você quiser praticar em casa, 2 exercícios sugestivos para você. O primeiro, somente com cordas soltas, você vai tocar indicador e médio, ou seja, 2 sons em cada corda, da sexta corda, que é a mais grave, até a primeira corda, que é a mais aguda. Vamos lá? Depois você vai aumentar um som, vai colocar 3 sons. Veja que a alternância fica um pouco mais difícil. Você tem indicador, médio, indicador, na outra corda começa com o médio. Indicador, médio, na outra com o indicador. E assim por diante. E você pode fazer quantos sons você quiser, tá? Faça o mesmo processo com o médio anular. E aí você pode usar a sua criatividade. 3 sons, 4 sons, 5 sons. Você pode pular de corda. Você está aqui na sexta e aí eu quero tocar na segunda. O importante é não ter repetição de dedo. Ok?
Um segundo exercício, para finalizarmos, você pode, pensando que a mão direita não pode repetir, você pode fazer a mesma coisa. Escolha sequências de 4 sons, respeitando esta regra. Casa 1, dedo 1, casa 2, dedo 2, casa 3, dedo 3, casa 4, dedo 4. Então, você pode escolher, por exemplo, eu quero tocar na 6ª corda na primeira casa. O meu segundo som vai ser na 4ª corda na segunda. O meu terceiro som vai ser na primeira corda na terceira. E meu quarto som vai ser na 5ª corda na 4ª. E aí você observa isso. Aqui não pode repetir, e os dedos sempre de ponta e de preferência no meio da casa ou perto do traste da frente dele. Nunca perto do traste, se você estiver na segunda casa, por exemplo, nunca perto do traste anterior, senão o som, mesmo que você force, não fica um som legal. Sempre no meio da casa ou próximo ao traste, ok? Trabalhe bastante isso com esses exercícios criativos. Você vai criar essas sequências, né? Só observando estas ideias, tá? Você pode fazer na mesma corda, se quiser, 1, 2, 3, 4, e vai descendo, 2, 3, 4, até chegar na primeira, observando essa regra. É interessante que o seu som esteja limpo e claro. Não se preocupe nesse momento com velocidade, nada disso. Não é o momento. Ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Abraço.